Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração de trabalho, onde hoje teremos o estudo do Livro dos Espíritos, com o nosso palestrante aqui, já conhecido da maioria das pessoas, que é Estevão Coimbra, da Associação Espírita Lar de Silas, localizada no Rosarinho. Hoje teremos o estudo do Livro dos Espíritos com a pergunta 625, que vai falar sobre Jesus. Temos os avisos iniciais pedindo que desliguem seus celulares, por favor. Os passistas só precisam sair para a sala de passe após a palestra, no momento dos avisos finais. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedindo a espiritualidade amiga para intuir o nosso palestrante, para que possamos ter uma noite de muita luz, de muita paz, de muita harmonia, e que essa palestra de hoje cale fundo nos nossos corações e que possamos colocar a cada dia mais o Evangelho do Cristo nos nossos corações. E assim, Senhor, agradecido à espiritualidade maior, a Jesus, Maria de Nazaré, a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, pedimos para darmos por iniciada a palestra de hoje, que assim seja. Caríssimos amigos e irmãos, que nos abençoe o amigo incondicional de todas as nossas horas, aquele fundamento que não existe outro além do que já está posto, único mediador entre Deus e os homens. Como bem dizia o apóstolo dos gentios, Senhor Paulo de Tarso, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas bênçãos de paz e de muita harmonia continuem se projetando sobre as nossas consciências, a fim de que nesses instantes tão importantes para cada um de nós, possamos despertá-las, mergulhando na estrutura íntima do seu bojo, para descobrir nela as leis insofismáveis, incomparáveis, eternas de Deus que lá estão situadas. E descobrindo-as, certamente, termos mais facilidade de enfrentarmos as dificuldades que ora atravessamos. Dificuldades estas inerentes a planos de expiações e de provas como este em que estamos todos a conviver. Expiações onde nós nos comprometemos com um passado delituoso, criminoso, infringimos as leis divinas e agora precisamos expiar esse passado, resgatando os débitos contraídos, que devem ser, obviamente, pagos ceitil por ceitil, como dizia Jesus, porque só sairemos desse cárcere quando pagarmos o último ceitil. E ao mesmo tempo também estamos sendo provados, provas estas necessárias ao burilamento de nossas almas, e das quais nós mesmos as escolhemos no plano espiritual antes de aqui a chegarmos. Dificuldades impostas, solicitadas por nós mesmos,
a fim de acelerarmos ainda mais esse processo evolutivo em busca da felicidade e da paz em nós mesmos. Que possa Ele continuar a nos abençoar hoje e sempre. Sempre que chega esse período, onde já vivemos intensamente o espírito natalino, eu me lembro de uma passagem muito bem narrada pelo espírito de Humberto de Campos, ou Irmão X, como queiram, através da mediunidade sublime do grande instrumento que todos nós tivemos a oportunidade de conhecer em nossas terras, Senhor Francisco Cândido Xavier. Uma dessas obras psicografadas, chamada Contos e Apólogos, Humberto de Campos conta-nos um fato que pode ser até fictício, mas que estabelece uma realidade que pode ter ocorrido certamente quando Cristo aqui esteve conosco. E nos narra ele dizendo: em Jerusalém, nos arredores do templo, adornada mulher avistou um nazareno de olhos fascinantes e lúcidos, sorriso melancólico, e fixou estranhamente. Arrebatada que fora ela pela simpatia que se espraiava daquele jovem, não deu outra. Arregaçou as dobras de sua túnica muito alva e caminhou em direção àquele jovem, impondo em seu corpo os meneios de um corpo frágil, no objetivo de atraí-lo. Chegando à frente deste jovem, ela foi logo dizendo: jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração com incomparáveis e sublimes perfumes. Eu tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. E apontou uma extensa vila cercada de arvoredo acolhedor e pomares, e continuou ciciante. Lá inúmeros peregrinos aportam, em busca não somente do descanso, como também do prazer que eu os concedo, através das carícias dos meus braços, que nenhum lírio do campo poderia se comparar, e o doce mel dos meus lábios, que não podia se comparar e não se pode a nenhuma romã. Porque, jovem, afinal de contas, o prazer é a coroa da vida. Então logo se via que era uma mercadora de aromas com outros propósitos. Era uma pecadora, uma mulher que se aproveitava do seu corpo físico, belo, jovem, para também viver em função disso, do prazer. E continuou ela dizendo: terás a oportunidade de sorver vinho capitoso, descansarás os teus pés em água de nardo, e terás a oportunidade de ouvires harpas e tantos outros instrumentos tocados por músicos altamente experimentados, que já tocaram até em palácios. E ela observou que ele ficou calado, só ouvindo o que ela estava falando. E disse: jovem, eu sinto por ti uma atração diferente, e descobri em teus olhos uma diferente chama, e assim procedo porque eu quero te amar. Dai-me esta oportunidade de dividir o prazer contigo. E notando que ele estava mais calado ainda, ela fez a última pergunta: afinal de contas, tu vens ou não vens? E ele, para não deixá-la ainda mais agastada, resolveu responder-lhe, dizendo: agora não, mas depois, um dia,
Quem sabe? Não cerceou dela a esperança de um dia encontrá-la. Passaram-se 2 anos. Ela se retirou, obviamente, chateada, aborrecida, porque encontrou muita simpatia e atração naquele jovem e queria dividir o prazer com ele. Virou-se, dando-lhe as costas e saiu prorrompendo em sarcasmo, sorrindo desequilibradamente, como se dissesse: esse aí não é de nada. Passaram-se 2 anos desse acontecimento. E eis que vamos encontrar o nosso querido mestre homenageado do mês, nosso Senhor Jesus Cristo, a curar cegos e paralíticos às margens do tanque de Betesda, quando o venerável ancião aproxima-se dele, solicitando-lhe ajuda para uma amiga sua que estava atanazada de terríveis sofrimentos. Ele seguiu-a sem hesitar, porque era assim que Jesus fazia. Jesus não hesitava, principalmente quando se tratava de auxiliar alguém. Nós aqui hesitamos. E ele seguiu aquela senhora. Chegaram lá no pardieiro de Negrido e se depararam com aquela figura, uma figura de uma mulher que estava ali, lá no cantinho daquele pardieiro. Era uma figura chagosa, que possuía chagas da cabeça aos pés. E mais ainda, era nada mais, nada menos do que a própria mercadora de aromas. Aquela mesma quem tentou seduzir aquele nazareno que se encontrava próximo ao templo de Jerusalém. E que, para surpresa dela, quando ela levanta os seus olhos, porque dela só restava agora os olhos, que são os espelhos da alma, né? As janelas da alma, porque no mais estava tudo consumido pela morféia, ou lepra, ou hanseníase, como queiram. Na época chamava-se morféia. Não possuía mais as extremidades no rosto, nem a narina, os lábios carcomidos, as orelhas, as falanges das mãos e dos pés, não podia mais caminhar nem pegar alguma coisa. Estavam todos enfaixados. Exalava o miasma da morte. Estava apodrecendo viva. Era uma sombra leprosa do qual ninguém naquela época, principalmente, ousaria se aproximar. Ninguém. Somente uma pessoa ousaria se aproximar dela. Porque naquela época, a lepra ou a hanseníase não tinha antídotos para curá-la. Graças ao advento da penicilina, a sulfa, surgiram os remédios para a cura da morféia ou da hanseníase, que hoje se faz dentro de nossas próprias residências, se a contrairmos. Não precisa mais esses lugares de isolamento, como o caso da Miroeira. Hoje são poucos que ali estão. Descobriu logo, se viu, se cura em casa. Mas naquela época não. A coisa era tão séria naquela época, que podia ser quem fosse, teria que ser expulso, banido do seu próprio lar. Fosse o pai, a mãe, o irmão, o filho, teria que ser expulso e lançado para bem longe das cidades, nos vales que eles denominavam de Vale dos Imundos, Vale dos Leprosos, muito bem caracterizado na obra Ben-Hur. E quem não assistiu Ben-Hur, assista agora, aproveitando o nascimento de Jesus, essas comemorações. E ali a gente vê o sofrimento daquele homem em busca da mãe e da irmã, que estavam ali nas catacumbas dos vales dos leprosos, sendo consumidas pela morféia. Então era uma doença tão crítica, que Gamaliel, aquele que iria ceder o seu lugar na cadeira do Sinédrio para Saulo de Tarso, que seria doutor da lei,
Gamaliel, o velhinho, resolveu um dia ir em casa de Pedro, a casa do caminho, visitar e ver o trabalho de Pedro de perto. Isso a gente vê muito bem descrito no livro Paulo Estevão, psicografado através de Chico, numa narrativa sublime de Emmanuel. Quem não leu, tem que ler. Vão anotando os livros que eu estou citando. E lá ele encontra várias pessoas deitadas nas esteiras e sendo tratadas pelos discípulos do Cristo. E Pedro à frente. E numa dessas criaturas, dessas pessoas doentes, ele encontra um amigo seu da alta sociedade judaica, que tinha contraído a mofé, a lepra, e que fora obrigado a sair de casa, expulso pela família. E tinha que ser assim, não tinha saída. Mas graças a Deus ele não precisou encontrar o vale dos imundos. No meio do caminho ele fora arrebatado para a casa do caminho, a casa de Pedro, e certamente foi curado pela boa vontade, pela mediunidade de cura que envolvia aqueles homens extraordinários, lutadores, verdadeiros super-heróis, como dizia Elias Sobreira, que ali se colocaram após a partida do Cristo para dar continuidade a esse processo sublime, que se não fossem eles, nós não estaríamos aqui agora. E aquilo deixou Gamaliel espantado. Então agora estava ali a mercadora de aromas, não mais bem maquiada, perfumada, andrajosa, bem vestida. Agora estava aquela criatura apodrecendo em vida, através da mofé. Ela levanta os olhos e seu olhar se depara com o olhar do Cristo. Os mesmos olhos que querem tentar a seduzir há 2 anos atrás. O mesmo jovem nazareno. Que decepção ela teve naquela hora. Ela fica envergonhada, abaixa os olhos. E fica mais espantada quando vê que ele se aproxima dela. E aproximando-se dela diz: vem tu a mim, porque na casa do meu pai a esperança, vem tu a mim que sofres, porque na casa do meu pai a esperança jamais se extinguirá. Porque com Jesus a esperança não morre. Vamos acabar com essa história que diz o ditado: a esperança é a última que morre. Ela nunca morre com Jesus. Ela estará sempre acesa dentro daquele que crê e abraça o objetivo com toda a efusão de si mesmo. Vem tu a mim que sofres, porque na casa do meu pai a esperança jamais se extinguirá. Aproxima-se ainda mais dela, debruça-se, abraça ela. Quem faria isso naquela época? Abraçar um leproso. No próprio filme de Ben-Hur tem uma passagem quando ele retira a mãe e a filha. Coincidentemente estava acontecendo o cortejo para a crucificação de Jesus. E eles tomam conhecimento e vão para ver se Jesus consegue curá-las. E em meio do caminho eles encontram um pedinte que era deficiente visual, pedindo esmola, uma moeda para o ceguinho. E Ben-Hur aproveita e de Judá, tira uma moeda e coloca lá. Aí passam as pessoas, veem que ali tem figuras leprosas, 2 mulheres leprosas. Eita, leprosos! Quando diz isso, o cego ouve, pega assim a cuiazinha e derrama a moeda no chão. Eu não sei se vocês se lembram dessa cena. É porque eu já assisti tanto esse filme e não me canso de assistir. Vou ver se assisto de novo. Porque não existiu obra cinematográfica para mim maior do que essa. Hoje tem os efeitos visuais, daquela época não, para fazer uma corrida de bigas como eles fizeram naquela época, e com grande Charlton Heston à frente. Ali tudo se encaixou, e foi uma obra, para mim aquilo é uma obra mediúnica, porque tudo tem lógica ali, tudo se encaixa. É feita a cabana do Pai Tomás, né? São obras que a gente vê que é muito mais inspiração do que transpiração. É o que acontece com a maioria dos escritores, né? E aí ela ainda arregimenta algumas forças, algumas energias em si mesmo e diz para ele: então és tu
o profeta Messias, que cura, que reanima, que alivia. O que é que vens fazer junto a mim, essa criatura tão miserável? Aí, recordando justamente aquele diálogo que foi quase um monólogo, ocorrido há 2 anos atrás, e parafraseando as palavras dela, ele diz: agora eu venho atender teus apelos, porque eu descubro em teus olhos uma diferente chama, e assim procedo, porque eu te amo. O assunto da noite de hoje versa em torno de tudo isso que estamos falando, dessa figura magistral, exuberante, incomparável, representante máximo de Deus entre nós. A pergunta 625 do Livro dos Espíritos, o Sr. Kardec dirige-se ao Espírito de Verdade nos seguintes termos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para que lhe sirva de guia e de modelo? Sabe qual foi a resposta? Foi a menor de todas as respostas, mas a mais importante para todos nós: Jesus. Zefini. Esse é o tipo mais perfeito, para nos servir de guia e de modelo, porque seguindo por ele, certamente jamais haveremos de padecer. Caminhando e seguindo as suas pegadas, que são os seus ensinamentos, certamente haveremos de chegar no fim da jornada cumprindo com as nossas obrigações e os nossos deveres, felizes e satisfeitos, carregando em nós a cruz que temos que carregar dos endividamentos contraídos no passado, porque o fardo com ele se tornará muito mais leve. Ele mesmo dizia: meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É tão fácil. Mas por que nós não empreendemos esse trabalho em função desses valores, dessas pérolas sublimes do qual ele deixou em forma de ensinamentos? Gente, o maior espírito que a humanidade já possui em seu seio, ele é tão grande que João, o evangelista, no início do seu evangelho, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por ele. Nada do que foi feito sem ele. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Representação máxima do Criador entre nós. A sua grandeza se perde na noite dos tempos. A sua evolução, diz Emmanuel, se perde na noite dos tempos. E por ter essa grandeza que algumas religiões até o confundem com o próprio Criador, com o próprio Deus. E ele foi muito enfático, incisivo, várias vezes em dizer que ele é o Filho e o Pai é o Pai. Diversas vezes, não só foi uma não. Bom mestre, pergunta o jovem rico, o que hei de fazer para conquistar a vida eterna? Por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. Olha a diferenciação que ele faz entre pai e filho. Pai, apregoado lá na cruz, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, essa grandeza, que ao mesmo tempo é grande, tão incomensurável essa grandeza, que nós não teríamos aqui jamais adjetivos para qualificá-lo. Não existe adjetivos para qualificar Jesus. Eu tinha um tio que ele já desencarnou, ele me acompanha sempre nessas tarefas, Caetano Coimbra. Ele sempre dizia: Estevão, quando se trata de Jesus é preciso muito cuidado nos comentários, pela sutileza desse espírito. Nós conhecemos os 5 reinos: mineral, vegetal, animal, minal e angelical. Angelical conhecemos muito pouco, claro.
Estamos marchando para chegar lá. Mas certamente existem outros maiores do que os angelicais. E ele deve estar acima do angelical. Olha, gente, ele é tão grande que depois que acabou aquela ceia, ele elevou o pensamento a Deus, numa oração sublime, do qual concitamos vocês a lerem, e que está lá documentada no Evangelho de João. Ele diz, em uma das estrofes: Pai, agora glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes mesmo que o mundo existisse. Calcula-se hoje pela própria ciência que a nebulosa que se desprendeu do Sol para a formação do nosso planeta, calcula-se 4 bilhões e meio de anos. Ele já era glorificado por Deus. Ele já tinha atingido um patamar de receber a incumbência de dirigir uma morada na casa, que é o universo, na casa do Senhor, do Deus, de nosso Deus. A incumbência de ser um governador desse planeta. Ele já era glorificado. Então é coisa muito alta. Por isso que tudo que iria envolver a sua chegada e até a sua partida aqui na terra não poderia ser igual ao homem comum. Tinha que ser diferenciado. Tudo. Uma coisa muito sutil. A gente tem que começar a se aprofundar mais em determinados assuntos para perceber isso. Agora, o que eu acho notável nele é que, apesar dessa grandeza toda, do qual não sabemos definir, ele ao mesmo tempo foi o mais humilde de todos os humildes aqui na terra. Isso é que eu acho notável em Jesus. Não nasceu na opulência, dentro de um palácio, dentro da casa de um ricão daqueles judeus. Ele nasceu justamente em cima das palhas, numa manjedoura, ladeado pelas estrelas do céu e cercado pelos primeiros cicerones, que foram os animais. Existe recôndito mais humilde dentro de um estábulo? Existe recôndito mais humilde aqui na terra do que esse? O local onde os animais se alimentavam? Isso é humildade. Por isso que Emmanuel diz, vejam bem, a gente vai lá em cima, que a gente não sabe definir, e ao mesmo tempo vai aqui, para aquilo que é mais humilde, que era ele mesmo, que apesar de ser tão grande, foi o mais humilde. A manjedoura assinalava a lição inicial do Cristo, e morredor inicial do Cristo, diz Emmanuel, a nos dizer que a humildade é a chave de todas as virtudes. Ou seja, jamais seremos virtuosos se não formos humildes, simples e humildes de coração, como ele foi. Porque nós não conquistamos ainda determinadas virtudes? Porque somos obstaculados pelo orgulho e egoísmo que ainda impera em nossas almas. Aí é quando ele nos incita, nos convida, através de certos ensinamentos: se alguém vos bater numa face, entregai a outra. Se alguém vos pedir andar 1000 léguas, andai com ele 2000. Aquele que quiser ser o primeiro tem que ser o último. Quem se elevar será rebaixado. Quem se rebaixar será elevado. Tudo ele sintetizou nos seus ensinamentos como básico a humildade. Sentiram isso? Porque Natal não é só isso que a gente vai passar daqui uma semana, não. Guloseimas, comidas, panetones, queijo do reino, rabanadas. Tem gente aí que já está com água na boca. Nem o pobre do peru lá, coitadinho do peru. É muito mais do que isso. Natal é justamente onde nós paramos para focar as nossas atenções e homenagear o maior de todos os espíritos que a humanidade já recebeu em seu seio.
Paulo de Tarso, numa de suas epístolas aos Filipenses, ele diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. São passagens que Paulo deixou aos Filipenses. Ele passou a conviver conosco tete a tete, de tal forma que parecia ser um homem comum, mas que não era um homem comum. Tanto é que ele afirmava às vezes: eu sou filho do homem. Apesar de toda aquela polêmica em torno do seu próprio nascimento, porque ele tinha o endereço estabelecido na casa de Maria e José, como todos nós temos os nossos endereços, e tinha que ter o endereço, apesar dele ter sido feito carne e habitado entre nós, pela sutileza de tudo que o envolveu. Emmanuel, no livro, anota esse também, já citei uns 2 ou 3, A Caminho da Luz, que é um livro de cabeceira, a gente tem que ter ele como cabeceira, livro de cabeceira, Caminho da Luz, psicografado através de Chico também, uma obra notável, profundamente reveladora, revelação das revelações. Emmanuel diz, logo no início do primeiro capítulo: rezam as tradições do mundo espiritual que existe uma comunidade de espíritos angelicais eleitos por Deus para direcionar as leis cosmogâmicas no sistema solar, em que Jesus é um dos integrantes, e que se reuniram 2 vezes próximo ao nosso planeta, ao planeta Terra. A primeira, quando do despreendimento da nebulosa, obviamente para entregar a nebulosa para ele começar o seu grandioso trabalho há mais de 4,5 bilhões de anos atrás. E a segunda reunião desses grandiosos espíritos se fez quando já delineava-se, planejava-se a vinda do próprio Cristo, como ela seria a vinda do governador do planeta para a Terra. Vejam como é importante, sutil e delicado a vinda de um Messias, deste enviado, que teria que vir e conviver conosco, para ver se nós aprenderíamos com mais rapidez. Imagine se ele não tivesse vindo, hein? A gente vê de Moisés para ele, Moisés recebeu a primeira revelação, que foram os 10 mandamentos, caracterizando a justiça. De Moisés para ele, 1500 anos aproximadamente. Ele veio trazer justamente a lei de amor, calcada na humildade, do amor eterno. E depois de 18 séculos, aí queria surgir a terceira revelação, que é essa que todos nós estamos abraçando, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que ele mesmo prometera, continuando aquela oração sua e aquele diálogo que ele teve com os discípulos após a ceia, quando ele prometia a vinda de um Consolador. Então vejam a importância da vinda de um Messias. Tem que se reunir os luminares que dirigem o sistema para delinear e planejar como seria esse nascimento. Sabedor ele que teria que vir um dia conviver tete a tete conosco, ou seja, um professor convivendo com as criancinhas. A realidade era essa: o grande mestre convivendo com as criancinhas, que éramos nós naquela época, que ainda permanecemos, por incrível que pareça, ainda engateando, parece, né? Parece que o homem não conseguiu se levantar ainda, apesar de mais de 2000 anos, e aí, caracterizado por tudo que nós temos assistido e visto, infelizmente. Mas, claro que a evolução se fez. Não se pode comparar o homem de hoje ao homem há mais de 2000 anos atrás. Claro que moralmente nós evoluímos, poderíamos ter evoluído mais, porque tecnologicamente evoluímos muito mais, muito mais. E aí ele mesmo se incumbiu de preparar a sua própria vinda. Claro, ele tinha capacidade para isso, mas sempre com os seus assessores ao lado, sempre trabalhando com os outros espíritos evoluídos, angelicais, altamente capacitados. E aí surge uma oportunidade, há mais de 6.000 anos atrás, de vir uma leva de espíritos
de um sistema denominado de capela. Isso está também a caminho da luz. Os capelinos. Espíritos que eram rebeldes, que conviviam em determinados planetas, que evoluíram muito moralmente, mas que evoluíram moralmente, mas que esses espíritos não acompanharam a evolução moral, apesar de terem grandes conhecimentos, mas não acompanharam a evolução moral, e por não acompanhar a evolução moral, tiveram que ser banidos desse planeta para aprenderem e espiarem os débitos contraídos em outros planetas. E depois de espiarem, resgatarem, obviamente voltar. E espíritos altamente capacitados no campo da inteligência intelectual. E Jesus recebeu uma grande leva desses espíritos. Esses espíritos iriam formar aquilo que é conhecido pela raça adâmica e o surgimento da própria raça branca no seio da humanidade. E dentre esses povos que se formaram naquela época, não vou dizer raça, eu vou chamar de povo, porque dizem que raça hoje até vai de encontro à ética, não existe mais, não se usa mais essa palavra, depois dessas descobertas na genética, não existe mais raça. O professor de história não pode mais estar dizendo raça por aí não. Então esse povo, os povos criados, povos altamente capacitados, espíritos que se aliaram, formando os egípcios, a gente vê a capacidade, né, no campo da matemática, da medicina, daqueles espíritos, de construírem aquilo no meio do deserto, de tal forma que as pedras não tinham argamassa, eram encaixadas uma na outra, onde nenhum fio de cabelo conseguia entrar. Sem essas maquinárias que nós temos hoje, que seria até difícil fazer também hoje. Imagine naquela época. E tudo calculado com diâmetros vinculados ao Sol, e cálculo disso, cálculo daquilo, tudo tinha a sua consequência também em matemática. E a própria mumificação, que a medicina hoje ainda fica pasmada diante daquilo. Mas existia um povo fervoroso, um povo que foi formado por espíritos afins no sentido da fé, e que vieram de lá de Capela. Esse povo se chamava povo hebreu. É o povo que veio trazer à humanidade o sentido maior da fé num Deus único, ou seja, o monoteísmo, porque os mais sempre tinham em si o sentimento do politeísmo, mas o hebreu não. O hebreu nos trouxe o monoteísmo. Sabedor disso, e sendo uma raça muito exclusivista, muito orgulhosa, muito sofredora, Jesus, então, escolheu essa raça para preparar justamente a sua própria vinda. E muitos espíritos vieram no seio desse povo, como Noé, como Abraão, como Jacó, Isaac, Samuel e tantos outros, Elias, Moisés, o grande legislador que recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. E além desses, espíritos altamente capacitados, com dons mediúnicos notáveis, que iriam ser chamados de profetas, queriam manter sempre acesa a chama desta fé no seio do povo. De vez em quando vinha um, aí surgia um Jeremias, surgia um Isaías, surgia um Malaquias, surgia um Miqueias, e sempre aquecendo no seio do povo, para que o povo não desanimasse, mediante a própria ignorância da época. E aí, ele se utiliza desses grandes emissários da luz da verdade, denominados de profetas, para, através dele, lançar a semente daquilo que iria acontecer no futuro, graças à mediunidade pré-cognitiva que eles possuíam, de antever aquilo que viria no futuro, através das informações recebidas do alto. E terás um sinal, uma mulher terá, uma virgem terá um filho, conceberá, terá um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel. Isaías, está lá em Isaías 7,14. Lá adiante está Miqueias dizendo, no capítulo 5:1, ó tu Belém de Efrata, tão pequenina diante de todas, mas que serás a maior, porque no teu seio nascerá o Salvador do mundo. Isso, há 500 anos antes dele vir, já preparando a consciência humana, a retina humana para receber a verdadeira luz.
E essa luz, como diz o grande rei da juventude brasileira, só podia ser ele mesmo, Jesus. E mediante essa preparação maravilhosa, extraordinária, vamos dar um salto mais adiante e vamos encontrar, um pouco mais de 2000 anos atrás, a Roma. E ali aquele império dominativo, aquele império que dominava todos. Mas só que nesse século, o século de Augusto, Roma se mostrou diferenciada, diferente da Roma guerreira do passado. Nesse século de Augusto, os historiadores romanos não compreendem o porquê disso. Mas por que Roma modificou-se tanto nesse período, nesse século de Augusto? Eles não entendiam, e não entendem ainda hoje, que estava se aproximando justamente o nascimento do Cristo. Era preciso preparar mais ainda as consciências humanas, a retina espiritual, para receber a verdadeira luz, a fim de que não as encandeasse. E aí Roma começa a se engalanar, né? A construir monumentos notáveis no campo da arquitetura. Surgem grandes poetas como Virgílio, Salustio, Horácio, Mecenas, poetas que encantavam as noitadas do próprio imperador Caio Júlio César Otávio, deixando-o emocionado. Tem até um poema bonito que Humberto de Campos nos narra no livro Boa Nova, anote outro, no livro Boa Nova, quando ele diz: ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fecha o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca se possa ver algo semelhante a Roma. Exaltação de Horácio diante do imperador. Aquilo deixava o imperador encantado, alegre, apesar dele ser muito doente. Chegam alguns historiadores a dizer que Caio Júlio César Otávio era epilético, ele tinha enxaquecas constantes, tinha problemas que atingiu a sua pele, manchas e feridas de vez em quando. Ele não podia estar recebendo muito vento, porque podia ficar tossindo, gripado com facilidade. Era franzino, mas doente. E além desses problemas de doença, ele tinha os problemas morais que o cercavam. De vez em quando ouviam-se nos corredores do palácio que a sua esposa tinha mandado envenenar um parente ou outro e tal. Isso vinha aos seus ouvidos e não era nada agradável. A sua filha, mediante o péssimo comportamento moral dela, ele teve que expulsá-la para a ilha de Pandatária, fazendo a mesma coisa mais adiante com a própria neta. Hoje se faz o que faz, ninguém faz mais nada, não é? Passa-se na cara e fica como está. Naquela época não. A gente sente que foi um imperador diferente. Ele pode ter tido seus grandes defeitos, pecados, mas pelo menos ele tinha valores também, que comparado aos outros eram muito maiores. E tinha que ser um espírito mais bem preparado para isso, porque se aproximava esse nascimento. Por isso que os historiadores romanos não compreendem. Eles não compreendem porque eles não atentaram que era justamente a época em que se aproximava a atmosfera sublime do Cristo para o seu nascimento. Que não estavam mais nascendo espíritos belicosos, guerreiros como Alexandre, Aníbal. Estavam nascendo agora espíritos que iriam vestir a indumentária humilde dos pescadores, como Pedro, Bartolomeu, Tiago de Alfeu, Tiago de Zebedeu, Filipe, João, Isabel, Zacarias e tantos outros, que viriam assessorá-lo, coadjuvá-lo na grande festa de noivado, do qual ele iria falar mais adiante, que caracterizava a vinda da felicidade entre nós, que era ele. É por isso, diz Humberto de Campos, terminando esse capítulo, que é o primeiro capítulo de Boa Nova, ele diz que o Evangelho começa com a redentora, incomparável e silenciosa noite do Natal, e termina com a visão apocalíptica de João, no Apocalipse, de Jerusalém libertada. Notável essa conclusão que faz Humberto de Campos. E aí, 15 minutos para a gente se deleitar com esses momentos que antecederam a esse nascimento, desse Espírito que veio nos dar tudo e muito mais
delineando-nos um caminho seguro, preciso, para que, caminhando por ele, conquistássemos mais rapidamente a felicidade. Agora, para isso é preciso fazer o que ele pediu. Simplesmente isso. Não é nada complexo, é só praticar o que ele nos deixou. E aí surgem aqueles momentos gloriosos que vamos encontrar no Evangelho de Lucas. Só em Lucas. Você não encontra em outro evangelista. Porque Lucas foi amando de Paulo de Tarso, porque Lucas era discípulo de Paulo, deixou a medicina para se dedicar à grande tarefa de expansividade do cristianismo, junto a Paulo, que era o apóstolo dos gentios, né? Lucas foi até Maria, na ilha de Éfeso, onde ela morava com João, para retirar dela todas as informações que ela se lembrasse a respeito de tudo que envolveu o seu filho e ela. Por isso que ele é tão fiel no nascimento de Jesus. Não tem outro. Você vai para Mateus começa com a árvore genealógica, depois passa aquela aflição de José, porque Maria está grávida, aquele sonho e tal, e depois aquela fuga, mas não conta os detalhes como verdadeiramente aconteceu do nascimento do Cristo. Só Lucas é que faz isso. Paulo queria fazer isso, mas Paulo já estava muito cansado. Paulo já tinha feito muito. Diversos núcleos ele fundou em várias regiões, além das fronteiras de Israel, porque essa era a missão dele, levar o evangelho aos gentios, aos estrangeiros, aquele que não conhecia ainda a palavra do Cristo. E graças a ele aqui estamos aqui também, porque ele ocidentalizou o cristianismo. Paulo foi o caminho para a ocidentalização do cristianismo. Se não fosse Paulo, seria muito difícil. Nobre, grandioso espírito, do qual nós reverenciamos e respeitamos muito. Então, aí ela narra tudo, nem tudo, né? Aquilo que era necessário ela narrou a Lucas. Depois daquela aparição do anjo Gabriel a Zacarias no templo, anunciando o nascimento daquele que seria o precursor, que seria João Batista, 6 meses depois, aquele mesmo espírito que se chamava Gabriel haveria de aparecer a uma jovenzinha dos seus 15 a 16 anos, que se chamava Maria, casada com José. Agora o interessante é o seguinte, e é bom que vocês anotem isso. Graças à profecia de Isaías, que dizia que uma virgem ficaria grávida, ficaria grávida, daria um filho que seria chamado Emmanuel, criou-se uma tradição no seio do povo, onde, quando se casava uma filha, orientava-se ela e o marido para que eles mantivessem um período sem terem um conúbio físico sexual. E Maria estava vivendo esse momento junto com José. Casou-se com ele, mas ainda não tinha tido o contato físico com José. Ela estava vivendo esse instante graças a profecias, respeitando as profecias de Isaías. E vivendo esse período, aí é quando o anjo aparece a ela. Ela não fica assustada como ficou Zacarias. Ela fica perplexa, né? Por causa dos elogios que o anjo dirige para ela. Salve agraciada, o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres. Já pensou a senhora receber um elogio desse com 15, 16 anos? Você também? Está ali orando e de repente recebe de um anjo esse elogio. Veja a deferência, o respeito de Gabriel para com Maria. Porque eu tenho a impressão que ali estava um anjo e outro anjo, mas só que aquele anjo, eu tenho a impressão que aquele anjo era maior do que o anjo que estava falando a ela. Eu tenho impressão não, eu tenho certeza. Porque tinha que ser um espírito altamente qualificado para se envolver com tudo que iria acontecer naqueles instantes. E mais adiante. Que coisa notável, né? Que momentos singulares esses. Maria, não temas, diz ele, porque achastes graça diante de Deus. E eis que conceberás, ficarás grávida, terás um filho e porás o nome de Jesus. Veja a importância do nome, né? Que será grande diante de Deus, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Maria fica perplexa ainda mais,
Porque Maria era um anjo. E um anjo, ele já conquistou as asas do conhecimento e do amor. Maria não era tão inocente como se pensava, era um espírito profundamente intelectual. E aí fez uma célebre pergunta, tanto científica como filosófica. Como se dá isso? Justo que eu não conheço ainda o meu marido. Olha aí, a confirmação do período que ela convivia com José. Justo que eu não conheço José. Aí Gabriel complementa dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, porque o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quem tiver dúvida é só pegar Lucas e ler quando chegar em casa. Ou seja, veja como foi tudo diferente de um homem normal aqui na terra, pela grandeza dele. É como diz Emmanuel, cada espírito tem um corpo que merece, e com Jesus não poderia ser diferente. A coisa teria que ser tratada de uma forma diferenciada, tanto em relação ao seu nascimento, como a sua partida naquela ascensão diante dos 500 da Galileia. Tudo diferente, não existe outra, não tem Buda, Krishna, Lao Tse, não tem ninguém que você compare a sua história nesse aspecto de singularidade, incomparável. Não existe comparação. Por isso que a gente tem que refletir muito ainda sobre isso, para aprendermos. Por isso que eu não aceito dizer que Jesus teve medo e ficou deprimido, como eu já vi um orador falar, e entrou em depressão e começou a temer. Jesus temendo, Jesus. Eu conheço gente que consegue superar sem esse temor todo aqui na terra. Imagine Jesus. Eu também não aceito. Ah, Pai, por que me desamparaste? Eu não posso aceitar isso. Ou se enganaram e botaram, desamparaste quando poderia ser glorificaste, como já disse o Espírito, ou então foi um dos ladrões que disse isso e anotaram pensando que foi Jesus. Então tem certas coisas que eu não aceito. Jesus pegar um chicote e sair correndo atrás. Jesus não precisava disso, gente. Tanto é que quando foram prendê-lo, ele se transfigurou um pouco. Não foi de alto e bom som, não. Um pouquinho. E todo mundo caiu. Caiu todo mundo no chão. Ele não precisava disso. Ele tinha poderes para fazer o que ele quisesse. E um espírito desse não tem autodomínio? Então leva Jesus como se fosse o mais comum de todos os homens. Agora, ele se fez aparentemente assim, como disse Paulo aqui, né? É como diz Emmanuel, o mestre veio até nós apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. Ele apagou a sua auréola para conviver conosco, para não nos chocar muito, para que não houvesse um choque muito grande. Porque ele tinha poder, vou e volto ao Pai quando eu quero, tomo esse corpo e volto quando eu quero. Ele dizia isso, está lá escrito. Então é algo muito mais sublime do que nós pensamos. Então não podemos ter Jesus, como se apresenta em determinados filmes aí, até sendo tentado pelo sexo, a última tentação de Cristo. Isso são absurdos. Isso é falta de sensibilidade. Falta de sensibilidade. Espíritos ainda que não atingiram um determinado nível para compreenderem, como todos nós somos, mas já estamos procurando pelo menos quebrar essa couraça. Você não pode exigir que certos espíritos compreendam de outra forma. Ele só vai compreender assim. Não é que ele tenha enganado todo mundo e tal, mas Jesus, se ele quisesse, tal qual um faquir faz lá na Índia, quem é um faquir junto de Jesus? Ele pode controlar o que ele quiser, a dor que ele quisesse ele controlava, e fim de papo. Pode ou não pode? Pode. Podia ou não podia? Podia. Um ser que pegava 10 leprosos e curava na mesma hora, meu amigo, na mesma hora ele curou 10 leprosos. Quem foi que fez isso aqui na terra? Só um veio agradecê-lo. Que pega a orelha e coloca no lugar,
que hoje se faz isso e tem que ser rápido, senão não se bota. E ele pegou na hora ali, botou na hora, sem rejeição nenhuma, certamente. Por quê? Porque ele conhecia muito mais do que nós ainda não conhecemos. Nós não conhecemos. Não são milagres não, é porque ele conhece certas minudências da lei que nós desconhecemos. E aí, continua o anjo Gabriel dizendo: e eis que este é o 6º mês para a tua prima Isabel, considerada estéril. Ela não sabia que a sua prima estava grávida. E aí, porque para Deus nada é impossível. Essa frase é muito importante para todos nós. E antes dele de se despedir, ela: que faça-se em mim, na escrava do Senhor, tudo aquilo que da tua parte fora dito. Veja a humildade de Maria, viu? Porque o Espírito, quanto mais sobe, mais ele se sente pequeno, porque ele começa a ver coisas que nós ainda não vimos. Nós pensamos que o nosso universo é que basta para nós, é aqui que a gente se satisfaz. Mas quanto o Espírito mais evolui, é que ele vê a dimensão, como ele é pequenininho em relação a esse comensurável universo, que a própria ciência fica estarrecida a cada dia que se passa com as suas descobertas, porque é infinito, não tem limitação, porque Deus está criando sempre. E aí, Maria visita Isabel, chegando lá no pátio da residência de Isabel, saúda ela. Isabel fica mediunizada e diz para ela: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, de onde me provém a mim vir visitar-me em minha residência, mãe do meu Senhor, porque eis que ao chegar aos ouvidos a voz de tua saudação, a criança saltou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada quem creu, porque haverá de se cumprir tudo aquilo que da parte do Senhor lhe fora dita. Está lá, isso é ipsi verbos. E Maria também fica mediunizada, ou cheia do Espírito Santo, como eles dizem, né? E começa a proferir aquele cântico sublime: a minha alma engrandece ao Senhor, que atentou na baixeza de sua escrava, etc, etc. Passaram-se o tempo, nasce João, e meses depois nasceria Jesus. Todo aquele movimento, recenseamento. Aí José precisava sair de Nazaré, da Galiléia, para ir para a cidade de origem, que era justamente Belém de Davi, para se confirmar o que Miqueias tinha dito: ó, tu Belém de Efrata, que és pequenina diante de todas, mas que será maior, porque no teu seio nascerá o Salvador do mundo. 500 anos antes, não? E ele vai lá se recensear, se inscrever, porque só os homens faziam isso. O preconceito era muito grande, ainda tem muito hoje. E depois de fazer isso, não encontra um lugar, um recantozinho, porque estava abarrotada a cidade. Só encontra justamente, já quase saindo da cidade, um estábulo. Ali se improvisa uma manjedoura, e aí o Verbo se faz carne e começa a habitar entre nós. Que coisa notável, que história sublime. Se a gente pudesse lembrar isso antes de satisfazer o nosso corpo físico, né? Se a gente pudesse satisfazer as nossas almas antes da lauta ceia que vamos ter diante de nós, graças a Deus. Se a gente pudesse lembrar tudo isso, seria ótimo. Alimentar as nossas almas, porque não adianta a gente estar alheio a essas coisas e depois no outro dia come demais, tem um infarto e desencarna de barriga cheia, coitadinho, vai sofrer quando chegar no mundo espiritual, porque lá não vai ter o que ele comeu aqui, ele vai sofrer. Então, o que acontece é isso. Aí nasce lá nos campos os coros das hostes espirituais angelicais, aparecem aos pastores anunciando o nascimento do Cristo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Verdade, trago novas de grande alegria. Eis que nasceu em Belém o Salvador do mundo, e terás como sinal um menino envolto em pano numa manjedoura. Pronto, eles vão. Depois dos animais vieram os pastores, que seriam os elementos de comunicação, para comunicar tudo aquilo que tinha acontecido durante aqueles instantes. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, abracemos esses objetivos, procuremos estimular em nós justamente essa capacidade de começarmos a nos modificar de dentro para fora, exercitando a simplicidade, a humildade, tal qual ele fizera conosco. Porque o Natal, diz o Espírito de
João de Carvalho, ele diz: o Natal não é apenas uma festa no coração e no lar, é também a reafirmação de nossa atitude cristã perante a vida. Vamos procurar aproveitar o máximo essa oportunidade para começarmos a nos autoavaliar e, através desse autobalanço, procurarmos nos melhorar. Se não foi agora, pelo menos começarmos a nos preparar para uma nova etapa que surge, que é o ano de 2014. Porque a maior dádiva, o maior presente que podemos dar ao aniversariante é justamente o balanço positivo de nossas atitudes morais. É isso que Jesus quer de nós. E para isso é preciso começarmos a exercitar a caridade, o verdadeiro amor, o amor que objetiva a fraternidade, a solidariedade, a tolerância e a indulgência. E fazendo assim seremos exemplos, tal qual fizera aquele pequenino pássaro, que observando a floresta em chamas não deu outra, voou em direção ao lago próximo, mergulhou, encharcou seu pequenino corpo de penas, voou em direção às chamas, balançou as suas asinhas, mas tal qual, antes que as gotículas caíssem para aliviar o sofrimento da irmã natureza, se evaporavam mediante a alta temperatura do ambiente. Mas ele continuou naquela tarefa notável, indo e vindo em defesa da irmã natureza, até que um pássaro maior intercepta-o e abordando lhe diz: meu querido irmão, não estás vendo que jamais apagarás esse fogo sozinho? Estás cometendo uma atitude idiota e imbecil. E ele humildemente responde-lhe dizendo: pode ser que eu não faça, meu irmão, mas cumprirei, se possível, até a morte, defender a irmã natureza, que em tantos momentos nos agasalhou em nossos ninhos reconfortantes dos galhos das árvores que agora padecem através das chamas destruidoras. E continuou naquela tarefa, indo e vindo em defesa da irmã natureza, até que observado por milhares de pássaros que ali passavam, que, atentando para o exemplo notável do pequenino pássaro, resolveram segui-lo. Reuniram-se num milhão de revoada, mergulharam no lago próximo, encharcaram seus pequeninos corpos de penas, voaram em direção às chamas, balançaram as suas asinhas, uníssonos, conseguiram definitivamente apagar as chamas que abrasavam a irmã natureza. Portanto, do dizer do Espírito de verdade: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Façamos dessas admoestações cariosas do Espírito de verdade conselhos que robusteçam as nossas asas do conhecimento e do amor, e semelhantemente àqueles pequeninos pássaros, possamos nos situar em torno do Evangelho renovador de nosso Senhor Jesus Cristo, tal qual estamos agora, procurando captar os ensinamentos em forma de água bendita em nossos corações, transformando-os numa fonte cantante para a vida eterna, tal qual lhe dissera a mulher samaritana, para que no dia a dia de nossa existência possamos deixá-la respingar através do nosso exemplo fiel a esses objetivos, aqueles que convivem conosco, para que convencidos possam eles, quem sabe, um dia aqui está, usufruindo desse banquete espiritual e alimentando as suas almas com Jesus, por Jesus, para Jesus. Um feliz Natal, um Natal repleto de muita reflexão e um ano repleto de prosperidade moral, onde possamos verdadeiramente conquistar os ideais maiores estabelecidos pelo Cristo em nossas existências. Que a paz e a harmonia se faça entre todos nós. Que assim seja. Agradecer a presença do nosso irmão Estevão Coimbra, né, que nos trouxe hoje tantos e tantos ensinamentos, né, enriqueceu a nossa noite de hoje, e esperamos poder levar para os nossos lares, para todos os lugares onde formos, esses ensinamentos, colocarmos em prática na nossa vida, porque o Evangelho é realmente o caminho que nós devemos seguir para melhorarmos a cada dia. Vamos ter alguns avisos finais. Que todo domingo às 16 horas temos a reunião da Mocidade Espírita, os jovens compareçam, e a evangelização infantil também. Tragam as suas crianças, e o passe das crianças acontece às 15h30. Amanhã, quarta-feira, às 19h45, teremos a reunião do tratamento espiritual da desobsessão. Na reunião da próxima sexta-feira, às 20 horas, teremos com o nosso irmão Bruno Tavares o estudo espírita Joana de Ângeles e a psicologia espírita, com o livro do mês Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Nas sextas-feiras, às 20 horas, temos aqui na casa os encontros espíritas,
Na primeira sexta-feira, André Luiz e a vida no plano espiritual. Na segunda sexta-feira, Allan Kardec, o educador e o codificador. Na terceira sexta, Joana de Ângeles e a psicologia espírita. E na quarta sexta-feira, temos sempre o cinema Telecine Espírita. A campanha do Quilo, todo primeiro domingo do mês, de 8 às 11 horas. E convidamos para que visitem nossas vovozinhas diariamente, a partir das 14 horas. Acessem o site da nossa casa, que é www.casadosumildes.com, com toda a programação da casa, e o blog do Bruno Tavares, que é bruno-tavares.zip.net, com artigo semanal aos domingos e a TV do blog, 24 horas online. Leia o artigo da semana, Dona Zilda Gama, a médium de Vitor Hugo. E assim vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade que tivemos na noite de hoje, de compreendermos mais a vinda desse ser maravilhoso que foi Jesus, e o qual devemos seguir, procurar seguir o exemplo, colocá-lo nos nossos corações, na nossa caminhada do dia a dia. E assim, Senhor, agradecidos a Jesus, Maria de Nazaré, a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, queremos dar por encerrada a reunião da noite de hoje. Que a Tua paz, Senhor, a Tua luz nos oriente e nos siga sempre, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.